vocês que estão assistindo e para mim é uma honra estar aqui. E eu quero agradecer a Deus porque acho que 99% de todos os políticos trabalharam para que essa candidatura não acontecesse. Então, só de estar sentado aqui é um milagre. Estou esperando isso há 208 semanas. E estou muito grato de começar num lugar onde está sendo reescrita a história do Brasil. Não vou esconder, eu tenho um apreço muito grande pelo Brasil Paralelo e quem apoia esse movimento. Então, acho que começar meu primeiro ato oficial. Ontem foi o primeiro dia de campanha, né? Eu tirei para consagrar ele a Deus, a minha campanha. E vai ser uma guerra violenta. Então, tive que gastar milhões com advogado para defender o povo, para poder servir. Nunca ganhei nada com isso e é um sentimento de gratidão muito grande estar aqui respondendo essas perguntas. Vamos começar já então tentando esclarecer a sua situação jurídica dessa candidatura, né? O senhor foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação ilícita de recursos na campanha de 2024, para a campanha para prefeito aqui em São Paulo. Isso incluiu aquela questão dos campeonatos de cortes e tudo mais. O senhor estava inelegível até 2032 e conseguiu agora, através de uma liminar, registrar sua candidatura. Qual é a situação atual, qual é o status jurídico da sua candidatura e quais podem ser os próximos passos em relação a isso? Eu fiquei 5 anos na academia de Direito, eu jamais faria algo que me passasse perto de me tornar inelegível. Existe uma pressão política muito forte, o Brasil está debaixo de um sistema de exceção. Eu confio que existem muitos bons juízes e justos nesse país. A primeira ação ela foi revertida, a segunda ficou 4-3, então por causa de um voto, eu já não voltei no ano passado. Nós entramos com um RESP e eu percebi uma movimentação estranha de alguns políticos, né, usando força política mesmo para me manter inelegível. Relatos desses políticos é que eles não conseguem me controlar. Infelizmente, o Brasil ele é liderado por marionetes, né? Por pessoas que na expressão correta do brasileiro, ele tem um rabo preso com alguma coisa. Eu não tenho com ninguém, não tenho um contrato público, nunca toquei em dinheiro público. Vou fazer essa campanha sem nenhum real de dinheiro público, sem nenhum apadrinhamento político, sem nenhuma coligação. Mas hoje você depende o quê? Do TSE confirmar essa decisão? Na verdade, eu dependo de Deus e uma caneta de um homem justo, ou de uma mulher justa que aparecer pelo caminho. Então, eu acredito que tem muitos ainda, né? São 15 mil juízes no Brasil, mas a gente está num estado de... Depois que houve a descondenação do atual presidente da República, né, a moral do Brasil caiu muito. Então, eu vejo que tem muita gente militando para que eu não esteja aqui. Tem gente falando que alguém mandou eu vim para responder um chamado, mas a resposta é simples, o DRAP não sobe se eu tiver inabilitado. Todas as minhas certidões estão ok, o que existe é uma discussão no TRE. Então, o primeiro juiz ele condenou, e essa condenação ela subiu para o TRE, agora, hoje é segunda-feira, nós vamos entrar com um recurso, isso pode vir a dar uma liminar e depois discutir depois da eleição. Se caso o TRE não fizer isso, vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. De toda forma, eu tenho paz em relação a isso, que em matéria de direito não faz o mínimo sentido a condenação. Aqueles negócios de corte, ficou todo mundo impressionado, né, que eu acabei trazendo isso para o Brasil. O campeonato não foi sobre a eleição, eu não coloquei R$1 nisso para a eleição. Eu faço lançamentos e fiz isso antes do período. O que existe que você tem que ter clareza é que partidos, PSB, PT, PSOL, todo esse povo se juntou para engendrar diversas ações para me parar. Eu faço uma pergunta para você, qual que é o medo de alguém livre que não deve um favor para ninguém? Qual que é o medo de alguém que é próspero poder servir o povo? Qual que é o medo? Me deixa em paz, pô. Se vocês são os brabão mesmo que bate aqui tem um gogó grande, todos vocês, de qualquer partido, dos 30 que tiver por aí, vai lá e ganha no voto. Me deixa em paz pro povo me encarar na urna, pô. Mas então existe o risco, Pablo, de você participar da eleição e após o resultado ter ainda essa candidatura impugnada, como aconteceu em 22, inclusive. Não. Você foi candidato a federal. Em 22 não teve impugnação de candidatura, não. O que teve foi uma manobra no judiciário.
Um ministro do Lula entrou, derrubou todos os atos do partido. O que ele pode fazer com o Flávio, alguém pode fazer com o próprio Lula. Mas o problema é, o chicote está na mão de quem? Então, assim, não tem nenhum tipo de risco em relação a isso. A candidatura está igual a de todos, válida. O que eles querem? Eles querem me parar, que é o normal, né? Eu não conheço um candidato, vou te dar um exemplo. Caiado é um cara muito bom, mas ele está sendo manipulado sem perceber. Não é possível que ele não percebe um homem público daquela envergadura com o que o Kassab está fazendo com ele. As pessoas, inclusive, no ano passado, a gente ia ser lançado eu, Caiado e o Gustavo Lima para discutir no União quem seria o candidato a presidente. Caiado rapou de banda, que viu que não tracionava desde o ano passado. O Gustavo, por questões pessoais, desistiu de ser candidato. E eu fui percebendo um movimento que eles não deixariam, já em março, que eles não deixariam eu sair a candidato a presidente. E o que eu percebo? É igual o impeachment da Dilma. A Dilma tinha que sair presa. Só que aí não saiu presa. Ela foi impeachmentada e está aí de volta hoje uma grande liderança do BRICS e desses comunistas. Olhar para a matéria de direito é uma vergonha falar que eu estou inelegível por matéria de direito. Não houve isso. Isso que eu ia perguntar para entender a cronologia, me corrija se eu estiver errado. Você foi condenado à inelegibilidade por 7 votos, foi por unanimidade. Agora a gente teve uma liminar que já foi expedida a seu favor, né? Regional. E por essa liminar você conseguiu registrar a sua candidatura, certo? Qual que foi o argumento que sustentou essa liminar a seu favor agora? O que ela difere do que tinha Como sido? eu já percebi em março, logo após a filiação, eu já solicitei com o Leonardo, no dia 4 de abril, já deixei assinado, só que ele não tinha a senha do partido. E é uma briga gigantesca, onde os partidos percebem que tem alguém que vai sair livre, igual fizeram com o Silvio Santos, né? Eu tive pessoalmente com o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello falou para mim, no gabinete dele. Em 2022 eu fui conhecer os ex-presidentes e tive esse momento com o Fernando Collor de Mello. Fui na casa do José Sarney e fui conhecer, né? Não tive a chance de conhecer o Fernando Henrique, que ele estava acamado. E fui atrás, né? Já conheço e tenho acesso, tinha, né? Agora, temporariamente, o Bolsonaro está sem acesso. Mas o Fernando Collor de Mello falou para mim que foi ele que derrubou a candidatura do senhor Abravanel, Silvio Santos. Eu fico pensando no Brasil, eu quero te fazer uma pergunta, você que está assistindo. Você imagina a rota que o Brasil teria tido se um empreendedor livre, como o senhor Abravanel, conhecido como Silvio Santos, tivesse liderado o Brasil? Esses caras não deixam ninguém que tem a mentalidade de prosperidade, de empresarização, a mentalidade de sabedoria, né, de governo, de riqueza. É por isso que esse país está à destruição. Eu só entrei nisso aqui para recuperar a dignidade desse povo. Então, se o Fernando falou isso, tem um presidente de um grande partido do centro que falou para mim agora, esse ano, que fez de tudo para derrubar minha candidatura em 2024. Falou rindo. Aí ele falou, o que é que você arrumou que a gente não dava conta de derrubar? Se me apertar demais, eu falo quem é. É um partido gigantesco. E esse presidente desse partido falou com todas essas palavras. Resumindo, essa tentativa é para que pessoas que não são manipuláveis estejam longe da política. Se eu contar a perseguição que eu tenho sofrido em todos os meus negócios, da minha vida, daquela campanha, eu recebi 257 processos. Ou seja, qualquer ser humano normal, depois de receber 257 processos, vai fazer o quê? Vai sumir. E eu estou lá comendo todos eles com farinha, só para ter a chance de servir. Se vai ganhar a eleição ou não, isso é outra conversa. Eu quero estar aqui para te mostrar. Existe sempre um teatro das tesouras e as marionetes estão a postos e eles já sabem quem é que vai fazer. Só que quando a gente entra no meio disso, tem um pavor, porque, como dizem os canalhas na política, né, nesse sistema que foi engendrado aqui no país, e você está apoiando isso, você que está assistindo. Eles fazem vocês brigarem uns com os outros, enquanto isso a gente esquece de um país inteiro. Eles fazem a gente torcer para a política igual o time de futebol. Então, o que está acontecendo é simples. Essa liberação, ela foi dada pela lógica e a gente fez o registro da candidatura dentro do prazo. Não foi faltando 1 minuto, foi faltando 9. Então, para mim é um milagre. Tá? Marçal, não foi só a sua candidatura que chegou,
surpreendendo. Ela chega no final do segundo tempo e todo mundo se surpreende. Ó, temos mais um concorrendo. O patrimônio declarado também pegou todo mundo de surpresa, 7 bilhões. Depois você emitiu uma correção, queria que você explicasse. Me pegou também de surpresa. E até dou uma sugestão para o Nunes Marques, que é o ministro do TSE. A minha pegou de surpresa. A candidata do PSOL, que tem um Toyota de 35 milhões de reais, ninguém pegou de surpresa. Né? A candidata do PSOL, que tem 2 bilhões e uma linha de um Toyota de 35 milhões dela, ninguém está surpreendido. Mas a minha sempre vai surpreender. Né? Qual foi o erro, de fato? O que aconteceu? É óbvio que é de digitação. Se você pegar o ChatGPT e perguntar qual que é os bens que o Marcelo declarou em 2024 e declarou em 2026, aponta a falha para mim. O ChatGPT vai pegar e vai te mostrar onde está. Aí a sugestão que eu dou para o TSE, humildemente, como cidadão, não, na hora de subir o DRAP, não deixe pessoas digitarem que vai acontecer muito erro. Minha declaração de imposto de renda ela é bem extensa. E aí a sugestão é só pegar o arquivo de imposto de renda e importar. Se fizer essa importação, não há erro de digitação. Assim, não sei quem do partido acabou fazendo esse erro, mas profeticamente eu recebo. Eu acho que em breve, com os negócios e com a curva que a gente vem demonstrando de crescimento, em alguns anos a gente consegue bater esse número. Mas ela é bem menos. E eu tenho uma notícia triste para todo mundo. De 2024 para 2022, o meu imposto de renda de pessoa física caiu. Salvo engano, 20 milhões de reais. Qual que é o valor correto, então, hoje? 149 milhões de reais. Isso não representa os ativos da empresa. Isso, para vocês que não entendem disso contabilmente, o imposto de renda de pessoa física, por exemplo, o capital que está empregado numa companhia, ele é colocado lá pela minha participação, não os ativos. Então, tem alguns loteamentos e terrenos e coisas que estão em valor venal, e eu sei que vai ser uma discussão aí, e ela não tem sentido nenhum. Agora, se você olhar, o que chama a minha atenção é que o imposto de renda do presidente atual caiu 35%, sendo que ele não tem nenhum gasto. O país está tão difícil que um cara rico igual eu está ficando mais pobre. Agora imagina você que é pobre, você vai morrer. Se continuar do jeito que está, um cara rico não, né? Ultra rico, que perde 20 milhões em 2 anos no imposto de renda, e o presidente da República que não paga uma azeitona, não paga uma conta de luz. A gente que paga a conta dele, o imposto de renda dele também caiu. Por que o imposto de renda do presidente também caiu? O Brasil está numa grave crise, ninguém está percebendo isso, mas fica todo mundo espantado, né? Fica todo mundo chocado com dinheiro alheio. Só tem uma diferença, aqui nunca tocou em dinheiro público e vou fazer essa campanha sem nenhum real de dinheiro público. Marcelo, tem um ponto que eu vi algumas pessoas comentando, que é o seguinte, né? Tem 2 pontos que chamam muita atenção ali no seu imposto de renda. Um é um terreno, que foi de 4 ponto alguma coisa, para 400 e poucos milhões, e o outro é a aplicação no Itaú. Então tem 2 casos diferidos ali no imposto de renda que chamam muita atenção. Foi o erro de digitação. Os 2 são erros de digitação, não teve uma estratégia aí de chamar a atenção do público? Zero. Como homem mesmo, não foi estratégia. Eu vi vários vídeos, o Marcelo é uma máquina. Eu fiquei surpreendido, estava com meu segurança, meus 2 filhos, quando eu vi. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Manda corrigir, não, vai subir amanhã. Pelo amor de Deus, o que vai virar isso aqui? O povo fica me perseguindo. É o que eu falei, a candidata do pessoal com um Toyota, sei lá, Etios de 35 milhões, ninguém fala nada. Mas o meu, sim. Sobre o terreno, o valor que está lá declarado é o valor que eu paguei. Deve valer um pouco mais que isso, talvez uns 100 milhões. Mas não precisa colocar isso, né? Eu não transacionei ele. Eu acredito, por exemplo, na aplicação do Itaú, que apareceu 6 bilhões, foi 1 0, outro 0, mais 1 0, aí 3 0 juntos, sai de 6 milhões para quanto? Para 6 bi. Então, pega o ChatGPT, vocês tinham que usar o ChatGPT para descobrir isso aí, não faz sentido mesmo, não. Pablo, vamos falar de cenário eleitoral. Sim. São 13 candidatos registrados. Que número, hein? Temos os principais, né? Lula, Flávio Bolsonaro, que estão convidados, inclusive, para vir aqui, estamos aguardando. Caiado, Zema, Renan Santos e outros. Sua análise desses candidatos, o que isso influenciou, inclusive, para você lançar a candidatura, mas queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. 27% na pesquisa aponta que não quer nem o Lula, nem ninguém indicado pelo Bolsonaro. 27%. Eu acredito que Caiado... cara, se eu falar qualquer um aqui, eu tenho que pegar no celular aqui para ver. Eu não vou chutar, não. Eu tive esse número. Mas coloca ele como virtual para não ficar aí. É só pesquisar aí que vocês vão achar. É a negativa que pessoas têm sobre um dos dois. Isso mostra que as pessoas querem viver algo novo.
Então, se tem 27% do eleitorado, vamos supor, hipoteticamente, 27%, eles estão caçando alguém. Existe uma revolta de não vou votar, vou viajar no dia, vou fazer isso e tal, estou indeciso, tô fora do processo eleitoral. Isso é muito ruim, tá? Eu queria que você, já que você tem direito de voto, que você no dia 4 de outubro marcasse para você fazer esse... Para mim não é um direito, tá? Votar hoje é um dever. Eu queria lançar esse movimento hoje, que votar é um dever. É um dever de todo mundo que vive nesse país ir lá votar. Vou explicar por quê. O desânimo faz ter muito voto nulo e branco e isso aumenta a equação de quem está na situação, no governo. Você precisa votar, você precisa dar carona para pessoas e tudo. Quando tem 27% do eleitorado, vamos colocar hipoteticamente, se quiser discutir, eu pego o celular aqui e veja onde foi. Mas, não querendo isso, tem que ter alguém. Esses 27% não aponta para ninguém. Tem alguns meses aí que esses... Tem mais 11 além dos dois. Não, 11 não. Na verdade, virtualmente só tem 3 candidatos. Só tem 3. Quem são? Eu, o Flávio e o Lula. O Renan, aparentemente, conseguiu liberar esse partido aí de uma forma onde ele tem que prestar conta e prestar continência para alguém. Eu não vejo ele atacando o Lula, eu vejo ele só fazendo... O que você quer dizer com isso? Que ele conseguiu ter o partido? O presidente da República, chamado Jair Messias Bolsonaro, não deu conta de fazer o Aliança, que era o partido dele. Como é que essa turminha fez? Não pode ter sido um mérito dele conseguir? Não, o mérito é dele, que o partido é dele. O problema é que o modus operandi mostra que tem alguma coisa por trás. Esses escoteiros não estão de... Acho que permitiram ele... O fato de ele conseguir ter o partido quer dizer que houve alguma... Eu posso estar errado, tá? Mas o feeling de ver o comportamento, ele sair falando mal até do Enéas, que faleceu, ele batendo em todo mundo, mas para mirar só em uma pessoa, eu acho um pouquinho complexo esse negócio. Não quero levantar contra a militância, você que acredita em algo novo, você tem que tomar cuidado que nem sempre o novo funciona, tá? Tem coisa que eu compro novinha que não funciona, tem que devolver. Mas dá para perceber que ali existe um patrocínio por trás. Eu vou chegar até aqui porque eu já recebi tanto processo, então eu acho que, ainda mais de gente que não tem relevância na política, eu acho que mais um processo é ruim, né? Apesar da perseguição que eu estou sofrendo, na primeira pesquisa, eu falei isso na última eleição, ficaram zoando de mim, né? Comecei para prefeito com 1%. Na segunda pesquisa, o Rueda do União me liga e fala, você não sai de 1%. Eu falei, Rueda, em uma semana eu vou bater 5%. Aí o Rueda ligou de novo e falou, o que você fez? Eu falei, se eu te contar, o passe do jogador não vai valer nada. 2 semanas eu falei pro Rueda, eu vou bater 10%. Não vai, Marcelo, você está iludido, bati. Falei, eu vou bater 15%. E fui avisando. E ele só queria saber, o Rueda é o presidente da União, ele só queria saber o que estava acontecendo. Eu falei, faz o seguinte, contrata eu para jogar no União que eu vou te mostrar como é que a gente vence a presidência. Felizmente, ele não conseguiu entregar essa posição de atacante para mim. Não me iludiu nada disso, mas o composto do partido e da federação acabou freando isso aí. Acho que por alguns problemas pessoais de alguns e por interesses de quem vai ser presidente do Senado e da Câmara, o governo Lula acabou dando uma pressionada em algumas coisas. E aí eu fui explicando. No final, vocês perceberam, terminamos empatados, só tem um detalhe. Eu, celular, eles derrubando 3 redes sociais minhas, de forma indevida. Nunca vou admitir aquilo. Terminaram o Lula de um lado, o Bolsonaro de outro. Terminaram com 100 milhões de gastos públicos, eu não gastei nenhum real. Não pus nenhum real meu. Porque todo mundo que põe um dinheiro quer o dinheiro de volta. Então, eu respondo processo criminal por ter financiado 100% da minha campanha de 2022. Aí em 24 eu resolvi não colocar nenhum real. Prometi para minha família. E se vocês querem me ver aqui, se quiser ver eu arrancando cabeça de gente, literalmente não, né? Mas voltando aqui... É só fazer esse término. Se você quiser ver isso, vocês vão ter que patrocinar isso. Eu tô na guerra. Eu sou um Davi, eu vou derrubar o Golias. Apesar que o Golias não tem tanta estatura, mas esse Golias é o maior político da história do Brasil. E nós seremos conhecidos como a nação e como o povo que aposentou aquele que já perdeu 3 eleições e ganhou 3. Essa vai ser a 7ª. 7ª na numerologia bíblica significa plenitude. Ele não vai terminar como presidente do Brasil. Pode escrever o que eu estou te falando.
nós seremos conhecidos, nós, eu e você, como a geração que derrubou o Golias. Deixa comigo, eu levo a pedra. Mas você está dizendo então que só tem 3 candidatos? Não, O Flávio, não, tem 13. competitivos. Tem 13. O Flávio, o Lula e O Caiado, você. ele é competitivo, só o problema é que ele arrumou uma babá, Mas que é o você Kassab. entrou na disputa porque você acha que o Flávio não consegue ganhar do Lula? Cara, não é que eu acho. Eles estão fazendo de tudo para espremer o Flávio. E o Flávio está indo muito bem. Eu vi as últimas 2 pesquisas, ele está dando uma crescida. O Lula não consegue crescer mais. O Flávio consegue. Por que não apoiar Só o Flávio, então, em vez de lançar a sua candidatura? E aí que está o detalhe, porque primeiro turno é uma eleição que não se divide voto. A gente tem que diminuir a chance de alguém ganhar em primeiro. Por exemplo, em primeiro turno, se eu deixo, do jeito que está, o Lula faz alguma coisa com o Flávio e o Flávio desmorona, desidrata, ninguém confia nesses outros. O povo não é bobo, o povo vê que o Kassab é a babá do Caiado. Caiado, nada pessoal, não estou te atacando, você sabe o respeito que eu tenho por você. Você pode ser um exímio ministro da Justiça, nós somos do mesmo estado e o que você fez lá eu quero te agradecer. De toda a história do estado de Goiás, você é o 2º melhor governador da história. Então, eu tiro meu chapéu para você, mas a decisão de ter o Kassab fazendo você de marionete, eu acho que destruiu sua candidatura. Destruiu. Então, não é pessoal. Ele sabe o respeito que eu tenho por ele. Às vezes que ele já me recebeu e a gente já conversou, o extremo respeito. Então, existe uma coisa que vai acontecer, que eles vão bater muito forte no Flávio. E eu quero te falar, Flávio, segura firme, segura firme. Se Deus te chamou para isso, segura firme, porque os portões do inferno foram abertos. Como o Brasil não é um país de guerra, a gente é um país de paz, a gente tem muito tempo aqui para ficar caçando coisa da vida dos outros. Então, espere os portões do inferno abertos pelo PT para te destruir. Marcelo, eu queria entender, na sua visão, se teve alguma mudança ao longo da corrida eleitoral. A gente estava em pré-campanha, na verdade, né? Porque algum tempo atrás, alguns meses, não me recordo da data, você chegou a manifestar um apoio ao Flávio, até se colocou à disposição para ajudar na estratégia de comunicação e tudo mais, e agora você está vindo candidato. Mudou a sua interpretação sobre as chances dele se eleger, sobre a campanha que ele vem fazendo? Não, acho que matematicamente o Flávio está indo muito bem. Nunca tivemos um candidato que tem apoio de presidentes de outros países. Só presidente mesmo. Nunca um candidato fora da situação, fora do governo, tem igual ele tem do Netanyahu, ele tem do próprio Donald Trump, do Milley, né? E de toda essa direita que está se formando de novo na América do Sul. Eu penso que nenhum dos outros candidatos estão com o Flávio. Na hora que a minha candidatura foi registrada, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Flávio. E falei para ele, segue seu caminho em paz, que você não vai ter problema comigo. E falei essas palavras. Meus 2 filhos estavam comigo, a gente fez uma chamada de vídeo. Eu falei para ele, se o Senhor é com você, irmão, fique em paz. Então fique claro para parar toda hora alguém falando que o PT me mandou, não sei o quê. Ninguém manda em mim, a não ser o próprio Deus. Se Deus falar para eu desistir agora, eu desisto. Se Ele falar para eu ir até o final, qualquer coisa, ir para a cadeia, eu estou pronto. Então fica aqui meu compromisso, vocês não precisam ficar preocupados comigo. Quem já está decidido o voto, siga seu voto. Só siga. Eu entrei nesse negócio para responder um chamado do meu coração. Que eu serei presidente do país é uma absoluta certeza da minha alma. Se é nessa eleição, na próxima, na outra, eu não tenho pressa, eu não sou um cara impaciente, inclusive, eu sei esperar. Agora, não tem ninguém nessa campanha eleitoral que pode servir de escudo. Então, antes de falar besteira, pensa que o Capitão América chegou com o escudo. Marçal, a sua comunicação mudou um pouco em relação à última eleição. A postura tem sido mais calma, você tem falado de um Brasil do avivamento, fala de paz, reverencia a Deus com mais constância nos seus discursos. Isso tem a ver com uma mudança de vida que aconteceu de lá para cá, sempre esteve presente na sua vida, mas você está externalizando mais agora. Faço essa pergunta para contextualizar como você enxerga o que a mídia cunhou de voto evangélico. As pessoas têm analisado que o discurso evangélico tem atraído uma boa parcela de 50 milhões de pessoas no Brasil que se declaram evangélicas. Como é que você analisa esse tipo de situação? Eu fui batizado na igreja católica quando eu era bebê. Depois meus pais se separaram e eu fui para a igreja evangélica com a minha mãe.
confessei Jesus no protestantismo, depois fui batizado aos 11 anos de idade, estudei, né, teologia na igreja, servi na igreja, já ajudei muito. E eu não tenho um discurso cristão, eu sou cristão, eu sou crente. E eu vejo que o Brasil, tudo que é natural, tudo que é belo, tudo que é perfeito, as pessoas querem destruir. Você que tem a alma deformada, você não vai fazer com que eu me curve para você. Deus criou todas as coisas em Gênesis 1, formou em Gênesis 2, e no capítulo 3 o próprio homem se deforma. Deus criou o diabo? De maneira nenhuma. Deus criou um querubim. Ele se deformou tirando 2 pedras preciosas da couraça dele. A deformação é sua. O Brasil é belo, a palavra é bela. E vocês vão aprender a respeitar isso. Nós vamos recuperar os princípios, os valores e o propósito dessa nação. Eu não estou aqui porque eu preciso, pô. Eu estou aqui porque eu sinto no meu coração. E pode bater para qualquer lado que quiser. Meu discurso não mudou. Inclusive está até tatuado aqui, ó. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Eu creio no meu coração que esse país é o país do avivamento. Não só eu, Billy Graham. Um dia eu tive com o Michel Temer e ele me falou uma coisa que me assustou. Uma conversa dele com o Xi Jinping, quando o Temer era presidente. O Xi Jinping falou, vocês terão os anos dourados e nós queremos patrocinar isso. Aquilo me chamou a atenção, porque um certo dia o Billy Graham, o maior pregador do planeta, ele, um Harbonk e companhia, esse Billy Graham falou o seguinte, o maior televangelista do mundo. Ele falou, orando para todas as bandeiras, as 197 bandeiras, ele parou na do Brasil e falou o seguinte, esse país é um país que vai ter uma era dourada. E não tem como a gente prosperar com esse tipo de gente aí, que está há 23 anos prometendo acabar a fome, e fome acaba com comida, dando trabalho para alguém. Como é que vai acabar com a fome? Vocês estão ficando maluco? O que esse governo hoje está fazendo é o que Ramsés fazia com o povo de Israel. Ele não deixa você crescer, não deixa você ter patrimônio e controla a sua comida. Controla você pelo estômago. E aí vai fazer com que você simplesmente se curve para esse Ramsés. Esse Ramsés tem mais de 80 anos de idade. Se a gente comparasse ele com a cana quando passa uma vez tira 80% do caldo. Quando passa 2, tira 10%, aí depois tira 5%. Essa cana aí já está passando no moedor tem 23 anos. Não sai uma gota de caldo de cana mais. Vocês estão acreditando nessa conversa até hoje. Então, assim, esse aqui é o versículo que me marca, eu acordo todo dia. Eu quis tatuar meu pulso, porque eu sei que a gente está no último segundo de um avivamento e essa nação vai explodir. E aqui do lado de cá tem outro. Apocalipse 3:21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Essas palavras são de Jesus. E vai existir um governo aqui na Terra. Esse governo está sendo alinhado. Sinais de vários livros da palavra estão apontando para isso. Engraçado. Eu não sou religioso, mas eu sou um cristão que eu estou pronto para morrer pelo que está escrito na palavra. Na última candidatura, esse tipo de discurso não estava tão presente, mas você já começou essa assim. Por quê? Porque você perguntou. Eu estava lá no Roda Viva, eu falei, eu vou abençoar o povo. Aí aquela senhora, que eu não sei o nome, falou, mas por que você está usando essa palavra? Porque está no dicionário, pô. Você está me fazendo uma entrevista, eu converso assim todo dia. À toa que está tatuado no meu pulso, pô. Eu vivo isso. Eu tive entendimento sobre o reino dos céus. Primeiro a gente se convence, depois a gente converte o nosso coração, mas para ser reinante é quando você cumpre Marcos 10:29, né? Entregar tudo pelo reino. Eu fiz isso. E a perseguição vem de graça, do jeito que está lá, porque o Senhor Jesus promete. Você vai ter 100 vezes mais o que você entregar pelo reino, acompanhado de perseguição. Leia aí Marcos 10:29, 30. E eu estou te respondendo a pergunta. Se você não tocasse nisso, eu não ia falar nada. Marçal, pensando nas propostas que você traria para o Brasil, né? Quem são os seus líderes políticos que você considera como modelos, países que deram certo, suas referências quando você pensa na forma de governar o país? Eu acho que a austeridade do Milei, e essa austeridade está custando caro, porque todo governo de esquerda é igual um vagabundo que pega a riqueza de uma família e destrói. E aí faz dívida no nome de todo mundo e depois tem que vir uns caras que entendem de dinheiro para resolver o problema e depois sobra para todo mundo. O Donald Trump, né, talvez o maior negociador que a gente já viu na era moderna. E ele sabe dominar a pauta da mídia, ele tem os prós e os contras dele, mas ele é um cara que, inclusive eu fiz questão de colocar no meu plano de governo que nós vamos liderar esse escudo das Américas na América Latina. O Donald Trump pode contar
com o Brasil nisso. Nós vamos formar uma tríade Brasil, Estados Unidos e Israel, onde nós vamos segurar o tranco da loucura que a Terra vai começar a passar agora. Vai ter um reset econômico, tá? Tem boas programações para ferrar a humanidade. E se não tiver grandes nações de pé, a gente vai pagar caro por isso. Muito bem. É uma contestação sobre a sua candidatura que ainda não foi anexado às propostas, né, junto com o registro da candidatura. Por que não foi anexado e como que você enxerga? Tinha o programa de governo do Avalanche, como ele era candidato. Se eu simplesmente quisesse ter deixado dele, mas aí, como vai ter a retificação, já vai subir. O que você acha que são os pilares das suas propostas, o diferencial dela? Virtualizar, empresarizar e esporte, mudança de mentalidade. Virtualizar o país inteiro. A gente não tem mão de obra... Muito na linha da candidatura para prefeito. Não, isso aí foi de presidente. Mas você falava de esporte, você falava de... Não, mas falar de esporte não é virtualizar, empresarizar esporte e mentalidade. Tá. Inclusive, quiser checar, tem um plano de governo meu de 2022. A grande parte dele está sendo segue naquela linha de 22. Sim, sim. Em que consiste esses planos, assim, resumidamente? Cara, virtualizar. A gente fica iludido com as profissões do passado, mas nos próximos 5 anos, 300 profissões vão deixar de existir. Então não tem o porquê a gente investir tantos bilhões em coisas que vão deixar de existir. A gente tem que investir em coisas que vão levar o Brasil para o futuro. Por exemplo, nós temos terras raras. Você vai para nióbio, você vai para grafeno. A gente tem que industrializar e criar um vale do grafeno e do nióbio no Brasil para deixar ele sair daqui industrializado. Então, tudo que vai fazer, cria um vale do nióbio, por exemplo, e vamos trazer para cá. A gente parar de vender ele na tonelada e vender ele pronto. E aí chamar todas as nações... Vocês querem nióbio? Quero. Então vocês vão vir para cá, vão industrializar ele aqui dentro e o nosso povo vai ganhar com a nota fiscal de saída de venda, não vendendo ele por preço de areia. E só para você ter uma noção, hoje o nióbio, ele é... O valor dele, a precificação é pela Bolsa de Valores de Londres. E a maior parte do nióbio mundial está no Brasil. E não faz sentido a gente operar desse jeito. Se a gente olhar para as riquezas que a gente tem, os próximos passos agora das grandes nações é controlar a riqueza natural. Porque no fundo, o dinheiro, como diz o Elon Musk, ele vai começar a perder o valor. Com excesso de bens e serviços, o dinheiro vai perder o valor. Apesar de ninguém acreditar, ninguém acredita, né? Você pergunta para o índio que estava aqui que um dia ia passar avião, ele não acreditava nem no barco, imagine avião. O dinheiro ele vai perder o valor, o dinheiro pecúnia. E... Tem uma coisa que está aproximando chamada singularidade, que inclusive até o tolo vai parecer sábio. Em Provérbios 17, 28 fala assim que se o tolo ficar calado, ele parece sábio, né? Só de ficar calado parece. Agora você imagina com a Neuralink, você imagina com recursos do Google, você conversando em real time com a pessoa sem ter estudado. Singularidade vai pôr todo mundo em pé de igualdade e não vai ter essas diferenciações. Vai ser um tempo terrível na Terra. Quem tiver minério, quem tiver coisas que são logicamente naturais, vai despontar como as nações mais poderosas. Eu acredito que o Brasil não perde para ninguém. Qual que na sua visão, depois desses anos aí já percorrendo candidaturas e envolto no cenário político, é a sua avaliação sobre os principais problemas do Brasil? Qual que é o seu diagnóstico hoje? Dívida pública nunca bateu 81% em relação ao PIB. Nós somos um povo que está dormindo. Em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Salvo engano, 360 bi, o Brasil tinha 420 bi, em 1990. Os caras falaram, vamos criar uma grande nação. Aí o comunista, tá vendo? Ele vai falar da nação comunista. Você tem que estudar, tá? Depois que viraram metacapitalistas e colocaram grandes empreendedores e multibilionários, a China começou a virar um trator de esteira e investir em infraestrutura. Para você ter uma noção do que a China está fazendo, 3 anos de construção civil da China é 100 anos de construção dos Estados Unidos. Eles usaram mais cimento em 3 anos de explosão lá, que os Estados Unidos usou em 100 anos. Aí eu te pergunto, você que é brasileiro, em 1990, tudo que vinha da China a gente ficava zoando, chamando que era do Paraguai, que o Paraguai tem uma taxa menor, inclusive tem um monte de brasileiro indo para lá, porque lá você pega um carro lá, custa 80 mil, aqui custa 150 mil, você pega o mapa, aí você passa a caneta, do outro lado o negócio vale menos. Eu vi alguém perguntando por que o carro é tão barato no Paraguai. Não, que o preço é normal, no Brasil que é caro. Nós vamos propor baixar imposto, tem que revogar essa reforma tributária maluca, que eles deixaram para discutir depois da eleição, que vai ferrar todo mundo. Você vai fazer uma compra num lugar, já vai descontar o dinheiro na hora, ninguém vai ter nenhum spread, ninguém vai ter um tempo para gerir o dinheiro. Esse governo que não para de aumentar gasto vai acabar com o país, vai acabar com o país se você não tirar esses ratos daí. Desculpa, vai não levar mais um processo.
A vontade que eu tenho era de... Mas o modelo é a China, Marcelo? Não, o modelo não é a China, o modelo é os Estados Unidos. Quem governa o mundo hoje é os Estados Unidos. Vou te dar um exemplo. Pode ficar falando o que quiser. A gente tem que ser o principal aliado dos Estados Unidos. Quando Donald Trump acordar, ele tem que lembrar, o Brasil vai me ajudar. Não é virar quintal de Estados Unidos. Os Estados Unidos quer a Groenlândia como quintal. Os Estados Unidos quer o Canadá como quintal. A gente está um pouquinho longe. Salvo engano, foi o Trump que ouviu isso. O Trump não, o Temer. Alguém dos Estados Unidos perguntou, acho que foi o próprio Trump. Que dia que você vai capturar o Maduro? Inclusive tem um risco da gente nem ter nosso presidente até o final da eleição. O risco é real, tá? O risco é real. Da gente não ter o nosso presidente, alguém chegar de Uber e levar esse homem. Eu não sei se eu posso desejar alguma coisa aqui, depois o delegado da Polícia Federal vai me ligar, vai me pôr em mais um inquérito, né? Inclusive, nas próximas eleições, quem for presidente ou quem for governador, faz um favor, vamos mudar a eleição, a lei eleitoral, descompatibiliza, sai do cargo para você descer pro ringue para tomar pancada de igual para igual, porque não pode falar nada do presidente do Brasil. A primeira coisa que aconteceu depois que eu falei a Polícia Federal atrás de mim, você falou mal do presidente, eu falei, esse cara nem era o presidente ainda, eu falei de um cara que estava encarcerado. E acabou, o inquérito foi arquivado. Mas a gente tem um risco sério acontecer nesse ano. Essa eleição, eu tinha previsto que ia ter, não 13 candidatos, eu tinha previsto 20, mas o povo não deixa o povo sair. Tinha outros bilionários que iriam sair na eleição e acabaram que não foram autorizados. Aí mandaram para Senado e o povo não deixa, cara. É uma loucura. Se você não criar uma revolta no seu coração, não tem como mudar esse país. E, Marcelo, quando um analista vai falar sobre a política brasileira, 3 palavras são principais, elas vão acabar aparecendo: centro, direita e esquerda. Sim. Você se vê em alguma dessas esferas? Se não se vê, como é que você define sua ideologia, seu sistema de crenças? Como é que você se apresenta para o público? Que parcela de votos você quer? Eu sei que é fácil falar assim, eu não sou de lado nenhum e tal. E essa coisa foi criada na Revolução Francesa pelos esquerdistas. A nobreza sentava do lado direito e o proletariado do lado esquerdo. Então, a gente é tão sem cultura que até hoje a gente fica usando essa nomenclatura que é interesse do PT. Da galerinha que fica fazendo laboratório de criação de rato ali dentro da USP para fazer a gente ficar atacando uns aos outros. Porque a partir do momento que eu coloco a camisa de um time, o outro vai falar, não, então eu não vou torcer pra você. Cara, se você for perguntar pra mim, direto pro meu coração, você é da onde? Cara, eu sou do Alto. Não querendo ser melhor que ninguém, mas é porque eu recebi um chamado. Esses caras estão colocando a gente um contra o outro para roubar os dois lados. Estão roubando rico e pobre. No final das contas, estão gastando dinheiro que a gente não tem no caixa. O endividamento agora em junho bateu 81% a relação com o PIB. Ou seja, tudo que a gente está gerando de riqueza, 81% é dívida, pô. Esses caras estão cumprindo o plano. Eu lembro quando eu era adolescente, 16 anos de idade, eu vi o Lula. O Lula era uma esperança, cara. Eu nunca caguei na urna, mas eu vi ele com 16 anos de idade porque eu era pobre, pô. Eu vi ele no palanque em Goiás com o finado Íris Rezende Machado, que era o candidato a governador. E eu vi aquilo, eu falei, cara, esse cara veio de pau de arara, esse cara vai ser um presidente que vai mudar. Você, Luiz, é a maior decepção que esse país já teve. Você, vindo do mesmo lugar que eu vim, você tinha que ter feito o povo prosperar, e esse povo não prosperou. Amaldiçoado seja tudo que você fez para continuar como o Ramsés fez, para continuar fazendo o povo miserável. Você manobra o intestino das pessoas. As pessoas sabem que elas não prosperaram, as pessoas sabem que quando elas entram no supermercado, a culpa é sua. Você gasta bilhão viajando com esse avião da presidência aí, em férias até hoje, ou lua de mel, não sei o que você está fazendo, mas você, no fundo da sua alma, sabe que é mentira o que você está fazendo. Você não vai acabar com fome nenhuma, que você não dá conta de fazer isso. Que acaba, a fome é inchada, porque capim nunca acabou. Enquanto tiver capim, tiver inchada, não tem negócio de fome. Você criticava o Fernando Henrique Cardoso, que ficava dando vale leite, vale gás, e o que você fez? Você falou, deixa comigo que eu vou paralisar 50 milhões de pessoas. Você fez várias cidades do país ter mais gente ganhando auxílio do que carteira assinada. As maiores empresas que tinham aqui nesse país foram embora por causa da sua política. Você é uma criação de laboratório dentro da USP, mal criada, e nós jamais nos curvaremos para isso. Eu estou aqui, pode fazer o que quiser comigo, faça o que quiser, mas espero que você esteja no debate da Band, porque eu só estou te caçando. Até nesse ponto, Marcelo, a gente tem hoje o Lula praticamente isolado nessa disputa, né, com candidatos desafiando, e de outro espectro, né, pode ser que são da direita,
mas existe muita briga interna, né, dentro desse outro campo. Então, o Flávio sendo atacado até em alguns momentos, tanto pelo Caiado, o Zema também já falou muito mal, brigas internas dentro até do próprio PL, Michele Bolsonaro, o Nicolas, o Eduardo lá dos Estados Unidos. Como é que você está avaliando essa organização da direita para enfrentar essa eleição e essas brigas internas todas? O Zema acabou com a eleição dele no dia que ele... Não sei quem ele ouviu, até liguei para ele, eu falei, irmão, você mandou mal demais. Você não podia ter falado do Flávio no momento que ele está sendo atacado. Não estou defendendo o Flávio, mas você pareceu oportunista. Ele se arrependeu, mas ele parecia uma sensação. Eu vi uma onda vindo atrás dele. Mas a pergunta que eu faço é como que o Zema aqui tem o segundo maior colégio eleitoral, ganhou no primeiro turno, as pessoas não... Se tiver só esse colégio eleitoral, esse cara tava com 10%, pô. 8%. Por que nem um mineiro quer votar? Isso é uma pergunta que todo o Brasil tem que fazer. Falta coisas para ele, tipo carisma. Ah, o presidente não precisa ser carismático. O presidente é um cara que ele precisa transmitir energia, transmitir confiança, governo, pressão. E ele é um cara honesto. Se fosse dar nota de honestidade, ele está entre os primeiros. Eu vejo ele como um cara correto. Ele foi na minha sala, eu olhei no olho dele, eu gravei com ele. Eu sinto verdade nele, mas ele acabou com a candidatura dele. As pessoas não suportam gente que é oportunista. Eu acho que ele foi mal assessorado e acabou ali. Inclusive o Caiado, o maior problema dele é a babá que ele arrumou. Partido errado, babá. Era pro Ratinho Júnior ser o presidente, o candidato. Quando ele percebeu que não tinha como fazer, igual eu percebi, ele rapou fora. Ele tá ali brigando para colocar seu candidato a governo no Paraná, mas ele seria um ótimo candidato, se não tivesse o Kassab manipulando. O Kassab, por exemplo, soltou na mídia, é zero a chance do Flávio ganhar. Então você não respeita lógica nem matemática, Kassab. Todo mundo sabe que você é bom pra caramba, mas você não tem a bola de cristal, não. Você está tentando manipular essa eleição. Você falou que os partidos de centro estão apoiando o Lula, você é de centro. Você é de centro e corrobora exatamente o que nós estamos vendo. E as brigas dentro do PL, inclusive. O que acontece? Eu vou falar algo aqui agora, eu não quero confusão com militante de ninguém, mas só para abrir sua mente. Bolsonaro só virou presidente porque ele estava no PSL. O povo viu ele antissistema. Ele não conseguiu abrir o partido ou não quis. Aí você tem que perguntar para ele quando ele estiver livre. Em breve estará livre. Muito em breve. Só que acontece o seguinte. Ele foi para o PL, que é um partido de centrão também. E ali algumas coisas acontecem que as pessoas não estão compactuando. Por isso existe essa desconfiança. Por isso existem essas brigas internas dentro do PL, que o PL não é um partido de direita. Bolsonaro é de direita, o Flávio é de direita, Nicolas é de direita. E eu vou contar algo que vai acontecer logo após essa eleição, tá? Escreva. Vai ter uma debandada do PL depois dessa eleição. Aconteça o que for. Flávio for presidente ou não, vai ter uma debandada por conta de valores ideológicos. Eu cansei de ouvir senadores, e não vou expor ninguém, e deputados que não concordam com o modus operandi do PL. Isso aqui, então agora ele... Não, eu não estou falando mal, estou te falando que o Bolsonaro, dependendo do que você acha, ele perdeu uma eleição num partido de centro e ganhou num partido livre, de direita e pequeno. Então o risco da gente, não, ganhar uma eleição é muito grande. Fernando Collor de Mello, apesar de ter sido uma praga para esse país, ele ganhou num partido, não. Bolsonaro ganhou num partido, não. A probabilidade de nós derrotarmos o Golias num partido, não, é gigantesca. Gigantesca. Por que eu falo gigantesca? Porque toda mudança de polarização só aconteceu desse jeito. Ninguém deixa sair. Eu queria estar nessa eleição agora com União Brasil, vindo com potência máxima, ligada à turbina, mas eles não deixaram, cara. Por que eles não deixaram? Porque a política é manipulada. Se não tiver uma ira no seu coração, se você não acordar nesses próximos 47 dias... Por exemplo, o presidente falou ele falou, abre aspas, Luiz, o PT é uma merda, mas é uma merda minha. Você tem a chance de pegar uma caixa branca e apertar um botão. Esse botão verde vai ser o botão de descarga no dia 4 de outubro. Uma pergunta, você tinha comentado antes que chegou o escudo diante desse cenário todo de uma direita fragmentada contra a única liderança forte da esquerda, que é o Lula, né? O quanto você de fato está convicto e crente, confiante da sua candidatura, o quanto você se vê mais numa posição estratégica de conseguir
de certa forma, defender a direita, o Flávio? Se a injustiça estiver operando no país em plenitude, se durar só hoje já foi o suficiente para mandar o recado. Se durar uma semana, eu vou viver pela provisão de Deus. Eu tenho dinheiro para pagar os melhores advogados do mundo e não adianta. Eu preciso de um homem justo. Então, procura-se homens e mulheres justas com as canetas judiciais. Eu faço esse apelo para vocês. Em matéria de direito, não tem como manter minha inelegibilidade. Não tem. Não tem. Eu rasgo meu diploma. Não tem. Não houve nenhuma coisa dessa. No dia que eu aposentar, eu vou contar tudo que está acontecendo. Quantos milhões alguém pede para fazer uma coisa? Mas eu não posso falar agora, se eu não consigo ajudar vocês. Entende ou não? Que está um cidadão desesperado que poderia ir para a Suíça, não para viver igual os políticos, igual o filho do Lula está querendo viver para fugir de alguma coisa. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu amo esse lugar aqui, cara. E eu estou de saco cheio disso. Eu estou atrás de homens justos e mulheres justas que têm uma caneta. Você que é funcionário público, togado, que responde pelo povo. Você podia pegar essa caneta e olhar esse processo com carinho, não dá nem para assessor, olha você. Se você olhar, você vai perceber que não existe isso. Existe uma tropa de vagabundo que está pondo pressão em todo mundo. Para quem não sabe, um político consegue pressionar um juiz de primeira e segunda instância falando assim, eu não te promovo para cargo de desembargador, eu não te coloco no STJ, eu não te coloco no TST, eu não te coloco na cadeira de tal coisa. Se existir homem e mulher de verdade nesse país, vocês vão olhar para isso de verdade com o seu coração. E se você continuar sendo alguém injusto, que você pague com a sua própria vida, que o próprio Deus vá para cima de você. Desculpa. Marçal, há um tempo... Tenho 2 anos que eu estou calado, porque se eu falar qualquer coisa, esses caras fodem os meus processos. Não tem medo de ir para a cadeia. Não tem. Paulo foi, Pedro foi, Jesus foi, me taca lá, eu não vou parar nunca de falar o que tem que falar. Eu só tenho uma coisa que eu estou orando todo dia, que homens e mulheres justas, com cadeiras no judiciário, peguem com carinho e vejam, não existe esse negócio, não existe. 2 anos em silêncio para esses caras parar de me perseguir. Já que não adiantou nada, o pau vai quebrar agora, vai quebrar. E por falar em perseguição, se eleito, como é que você pretende resolver o problema dos conflitos de poderes no Brasil? Há um tempo atrás as pessoas não sabiam nem o nome dos ministros, não sabiam perceber como acontece esse embate entre legislativo, judiciário e executivo. Isso é visto como desequilibrado. Como é que você, como presidente, traria uma apaziguação ou correção para isso? A Corte Constitucional, ela está fora de controle. Eu fiz direito em 2005. Na minha época, Sepúlveda, Pertence, o Jobim, o Marco Aurélio de Mello e companhia, eles eram ministros. E ela era uma corte constitucional. Você olha para o direito, o Lula foi julgado em primeira instância. Essa corte condenou o Bolsonaro no STF sem poder recorrer para lugar nenhum. Mas você está protegendo o Bolsonaro, que ele se proteja. Mas qual que é a lógica de você pegar um cara que é ex-presidente do Brasil e julgar logo no lugar onde não tem como se defender, pô? Onde a maioria é formada politicamente, pô. O recado para Alexandre de Moraes, para Dias Toffoli, para Carmen Lúcia, para Nunes Marques, para André, para o Fux, para o Fachin, para todos os ministros do STF. Vocês têm o poder de se juntar e parar com isso. Alguém apertou uma mola muito forte e vocês estão desalinhados até hoje. E não estou falando como candidato, estou falando como cidadão, como alguém instruído em direito. Para de usurpar os poderes do Congresso Nacional. Parem de interferir nas coisas que é a atribuição do presidente do Brasil. O Brasil é um sistema presidencialista. Quem tem a caneta aqui da direção é o presidente do Brasil. Então, como houve uma exposição muito forte, alguém foi apertando a mola com muita força, até hoje a corte está desregulada. E eu não estou fazendo crítica barata aqui, não. Estou falando, não faz sentido o país continuar desse jeito. Não faz sentido. Não faz sentido. Vocês 11, os 10, né? Os 10 agora têm poder de fazer isso. Vocês não perceberam o recado do parlamento quando não aprovaram? Como é que se resolve isso na prática? Como? Como é que se resolve na prática o desequilíbrio? O desequilíbrio.
Minha percepção, a gente tem que parar de colocar no STF pessoas que não são juízes. Isso tem que alterar a Constituição Federal com a maioria do Congresso. Então, espere por isso. Esse quinto constitucional, onde você coloca pessoas politicamente, acaba amarrando o STF, e esse jogo é assim, ó. Você tem seus processos, ninguém julga seus processos se você for político. Tem uma coisa que aconteceu minha no Pico dos Marins em 2021, eles não julgam. Eles ficam segurando para depois negociar comigo. Se algum dia eu for visitar a cadeia, é porque eu não aceitei negociar nada de nenhum processo. Nunca paguei R$1 de corrupção em nada. Chega em obra minha, esses caras chegam, nós vamos parar. Que se foda, que pare essa porra aí e depois eu retomo. Existem documentos de empresas minhas e de loteamentos que não saem nunca. Nunca! E só sai se pagar. Então vai ficar aí. Então nós vamos lançar daqui 10 anos, 20, eu vou esperar esses vagabundos tudo morrer, alguma coisa vai acontecer. Agora, como é que faz para apaziguar? Tem que entrar alguém que não tá com rancor de nada, cara. Tem que entrar alguém que é livre. Esses caras de partido todo mundo, fica o tempo inteiro tampando a bunda do outro. Todo mundo devendo alguma coisa. Foi só meu nome sair, eu já comecei a observar meus processos tudo movimentando. Por quê? Porque eles vão me ligar, vai estar aqui os processos. Você quer sair algemado agora ou depois? Vamos embora agora mesmo. Põe para derreter o que tem que derreter logo. O problema da nação hoje processo virou pecúnia, onde pessoas ganham muito com isso e usam isso para segurar as pessoas que têm medo. Aqui você pode olhar dentro do fundo da minha alma, que não tem um pingo de medo. Marcelo, se for para morrer, que seja hoje. Se for para obedecer a Deus, que seja agora. Estou de saco cheio disso. Você citou o Bolsonaro. Na tua candidatura para prefeito de São Paulo, você não teve apoio do Bolsonaro. Inclusive, foi bastante criticado pelo Tarcísio na época. Ambos fecharam com o Nunes, né? Apoiaram o Nunes. No final de 2025, você recebe o Flávio Bolsonaro num evento teu. E nesse ano, até o Vitor já citou, chegou a conversar com ele sobre estratégias para redes sociais e tudo mais. Você falou também agora há pouco que a primeira pessoa que você ligou foi o Flávio Bolsonaro. Como é que foi essa conversa? Como é que está essa relação hoje? Qual foi a primeira parte da pergunta? Que você não teve apoio deles em 24. Inclusive foram muito críticos a você. O Tarcísio também pegou bastante pesado. O Bolsonaro me deu um apoio que foi me dar uma medalha. A medalha está comigo. Ele me deu a medalha, arrumou uma confusão para ele, e eu precisava que ele indicasse logo a pessoa dele, e ele conseguiu fazer o que eu pedi para ele. O Tarcísio me criticou porque ele falou pessoalmente para mim, eu tive com ele no palácio esses dias agora, e ele falou olhando nos meus olhos, né, que nunca viu um candidato tão difícil. O Duda Lima, inclusive, que é o marqueteiro do Flávio, um abraço pro Duda, a gente teve a reconciliação depois daquela campanha lá. A gente trabalhou junto na campanha do Bolsonaro em 2022, aí teve aquele episódio triste ali em 2024, lamentável, né, da agressão, e acabei tendo esse momento de reconciliação com ele, que eu nunca tive nada contra ele. O que eu vejo? Eu vejo que existe uma força que quer tirar o Flávio. Eu levei o dia que o Flávio foi apresentado por mim, que eu nunca levei nenhum político em Método IP, que é um treinamento, principal evento meu, eu levei ele e eu falei essas palavras para ele dentro do meu camarim. Falei, Flávio, o senhor colocou um chamado no meu coração para ser presidente. E eu não tenho um apego no tempo. Se é você, eu te apoio. Se não for, você pode saber que não vai ser, não adianta. Então, de todas as formas, por que eu liguei para ele? Pelo respeito que eu tenho por ele. Eu ajudei ele na campanha dele, inclusive. A gente passou um dia inteiro juntos. Isso foi muito bom para a campanha dele, que ele ouve, ele tomou direções em relação a isso. Liguei para ele com sinal de respeito. Eu estava caminhando com os meus 2 filhos. Na hora que saiu, eu já liguei para ele. E eu falo muito com o Flávio. Toda vez que tem algum problema, eu ligo para ele e falo, cara, eu acho que esse caminho aí tá errado. Como foi essa conversa? Qual foi a reação dele? Ele riu. E eu acho que uma partezinha particular não vou revelar, mas eu acho que a maior preocupação dele e de todo mundo é de o Marçal vai vir para derreter. E não, eu quero quebrar o ciclo do PT. Inclusive, eu quero que essa eleição o PT vire o PSDB. O lugar que o PSDB foi, eu quero mandar o PT. O ostracismo político. Aí a gente passa uma temporadinha, esse senhor ele vai deixar a terra em algum momento, né, por causa da idade avançada,
e a gente, e pela média do brasileiro, porque se ele morasse na Suíça, né, talvez ele viveria mais. Mas eu não sou motivo de preocupação para ninguém. Se você for votar no Caiado, no Zema, seja lá em quem for, no Flávio ou no Lula, você tinha que apostar em mim só para você ver o que vai acontecer. Você não precisa votar em mim, só precisa apostar. Já que o Brasil virou apostador, porque não tem investidor aqui, aposta nesse cavalo aqui para você ver o que vai acontecer. Marcelo, se você puder comentar, muita gente conheceu você ali na eleição de 2022 para prefeito aqui de São Paulo. 24, perdão. E uma das coisas que chamou muita atenção no final foi a questão do exame, o laudo sobre o Boulos ali, né, que segundo a perícia foi declarado como um laudo falso. E você fez um acordo em fevereiro desse ano sobre esse processo em específico. Se você puder contar um pouco mais os dobramentos desse acordo, o que é esse acordo, se isso te atrapalha alguma coisa? Em primeiro lugar, como homem, como pai de família, como cidadão, eu nunca vi esse laudo na minha vida. Minha advogada está logo atrás de você fazendo assim, ó. No dia que eu fechei o acordo para suspender esse processo, ela falou assim para mim, eu fiquei sabendo que você nunca viu, deixa eu te mostrar. Eu falei, eu vou morrer sem olhar e sem tocar nisso. Todos que participaram disso na minha campanha foram todos removidos. Não tem ninguém da campanha passada que está envolvido nessa campanha. Depois de muito tempo, eu acabei descobrindo que teve uma manobra de um político que criou algo para enfiar esse negócio e entregar isso para o meu time. Eu estava ao vivo no Vilela, inclusive vou estar hoje de novo, hoje é um grande dia. Eu estava ao vivo e a pessoa que postou o negócio falou para mim, eu arrumei aqui, eu falei, você checou? Eu estava no Vilela ao vivo. Chequei, vai dar bom. Depois passa 10 minutos, minhas redes já estavam derrubadas lá. Eu falei, o que aconteceu? Eu, Pablo, nunca, jamais, nunca na minha vida eu iria aceitar uma desgraça dessa. Isso foi lamentável. Todos que ficaram ofendidos, eu quero pedir perdão, porque um canal de televisão, o dono, ele não é responsável por tudo que alguém posta. Eu falei isso pro delegado. Mas aí você divulgou sem ter visto o... Eu estava ao vivo, não foi eu, postaram. Pensa, vocês têm um canal de televisão. Um jornalista vai lá e publica. Eu sou o dono do canal, eu que me ferrei. Eu falei isso pro delegado federal, quando ele falou, não, você vai responder. Eu falei, só pra você saber, você fez direito igual eu, isso não existe. Você não incrimina o dono de um canal pelo que ele não fez. A tipificação penal, para quem é leigo no direito, ela tem que acontecer pelo modus operandi, pelos atos de iniciação. Eu não tive ato nenhum, pô. Por que eu aceitei? Eu ia brigar, como eu brigo em todos os processos. Só que aquilo ali dói tanto para mim, em alguém falar que eu sou falsificador, eu nunca falsifiquei nada, cara. Se eu devesse imposto, igual tem candidato aí que deve imposto, se eu tivesse qualquer coisa fora da lógica, eu já tinha me fudido. Aí eu olhar para aquilo, por exemplo, eu tenho várias empresas, eu compro empresa, eu vendo empresa, os caras olhar o Marçal condenado em falsificação. Eu falei, não, eu topo qualquer acordo. Aí a juíza colocou lá que eu não posso ir em cabaré, tudo que eu nunca fui. Eu acho que até foi uma medida de proteção à vítima. Quais são os termos do acordo? Acho que aí no puteiro... Eu nunca mexi com esses trem, então eu nem lembro, então eu não preciso nem lembrar. Eu acho que foi uma medida de proteção à vítima, que é para eu não encontrar com a vítima. Você pegou o código, né? Só até aí não dá processo não, né? Não, você acha. O que você considera que pode ser um aprendizado para tirar dessa história? Cara, eu não vou andar com um amador nunca mais, eu prefiro fazer minhas coisas sozinho. Eu vou selecionar muito bem quem anda, é muito perigoso gente emocionada, é muito perigoso gente que talvez não tenha discernimento. Eu aprendi muito e eu quero agradecer a todos vocês que me deram 1.719.000 votos em São Paulo. Vocês não desperdiçaram o voto está aqui dentro, vocês depositaram o voto em mim. E eu, Pablo Marçal, eu vou honrar cada um desses votos, eu não vou desistir disso, porque foi o senhor que me chamou. Marçal, como você teve problema com o argumento de que feriu uma legislação nas eleições por causa dos cortadores de conteúdo, como vai ser a estratégia dessa eleição à presidência? Eu tô nem para corte, como todo mundo está fazendo, não serve para nada. Corte não serve para nada. E aí você vai ver uma estratégia nova. Como é que você pretende alcançar o Brasil nessas eleições? Eu já alcancei, 97% do Brasil me conhece. Mas agora você tem que falar como candidato, né? Agora eu só preciso que 50 milhões de pessoas me odeiem. E o resto vai acontecer. Essa vai ser a estratégia, então? Não, provocar os 50 o que você milhões? pode saber, né, cara? O resto tem que... Eu ia brincar aqui, eu tenho que tirar esse vício. O resto eu ia mandar clique aqui e comprar a mentoria, mas eu não vou mexer com isso mais, não. Eu espero que esse povo me use como servo deles para eu não precisar mais de mexer com nada. A campanha de 24 você foi bastante provocador, né? Claro, eu estava sozinho, hein?
Carteira de trabalho. Já viu um filho? Um filho, quando está em casa, o pai não dá atenção? Você que é o povo, você é o pai e a mãe dos políticos. Vocês não davam atenção, vocês acreditam só quem está na televisão, eu tive que bancar o doido lá. O maluco cata a cadeira e vai vindo para cima de mim, eu tive que aceitar levar a cadeira para você olhar para mim, pô. E levaria de novo por vocês. Levaria de novo. Vamos ver quem que é o doido agora, que vai ter coragem. Alguma chance de você participar do debate? Eu vou participar dos debates. Aproveitar que tá a Foi vaga... convidado já? O que precisa acontecer para você? Acho que é a pesquisa que vai bater aí, acho que vai mudar o rumo das coisas aí, né? Acho que nós vamos bater mais do que esse povo que tá dando entrevista há 8 meses aí. Aí sem o Lula, né? Lula já disse que não vai ao debate. Ah, Lula, faz um favor, cara. Vai a saideira, a sua last dance, vai na última, vai em tudo. Você não tem vigor? Vai tranquilo. Eu tenho umas perguntas para te fazer lá. Você acha que o Flávio deveria ir? Dever ninguém deve, né? Mas ele me falou no telefone, ele falou que vai. Ele disse que vai? Falou. Revelação Depois aqui. da sua experiência de 2024 com os debates e tudo mais, algum aprendizado, algo que você pretende mudar na forma do debate, nessa estratégia? Cara, como eu tomei 257 processos, eu acho que o alvo é tomar só uns 15 no máximo agora, sabe? Mas se o meu coração mandar fazer doideira, eu vou ter que fazer, cara. Porque gente elegante demais parece que, como eu já fui pobre, ninguém dá atenção, cara. O PT que construiu um país do barraco, então eu queria pedir aos outros candidatos, né? A maioria eu já conversei. A maioria não, né? Dos que estão na frente. Não me ataca que eu nunca vou atacar ninguém. Fica o compromisso aqui no Brasil Paralelo. Não vou para baixaria com ninguém. E eu vou falar. Eles vão atacar primeiro. Por que vão atacar? Porque na primeira pesquisa que rodar, já vai assustar todo mundo que está há 1 ano mexendo com isso aí. 1 ano, já vai ver e vai falar, mas o que está acontecendo? Para quem não sabe, eu tenho alguns milhões de alunos. Eu já tenho mudado a mentalidade de alguns milhões de brasileiros. Eu sou assistido por 50 milhões de contas todos os meses. Então, vocês acham que eu sou influenciador? É porque vocês são bobos. Eu já estou transformando esse país. Já tem um número mínimo de pessoas que dão para a gente dar a largada para ter um tempo novo no Brasil. Então, não me confunda com influenciador, não. Não me confunda com coach. Eu não mexo com nada disso. Você falou bastante sobre o Lula, sobre o Flávio, mas um outro candidato que tem se despontado nas pesquisas... Eu só falei do Lula. Do Flávio, vocês que perguntaram. E o Renan. Queria Tem ouvir você falar sobre o Renan, MBL, Missão. Estou acompanhando o chat aqui, as pessoas ao vivo, e você fala sobre perseguição, sobre oposição, sobre aqueles que estão te contrariando. Sim. A galerinha do Partido Missão está aqui comentando, está te assistindo, e a rejeição é alta. Existe alguma relação? A rejeição desse pessoal? Exato. E você tem alguma relação com o MBL, Partido Missão? Uma Assim, visão sobre o Renan e sua candidatura? Cara, ter rejeição de uma tropa, eu imagino que você recebeu uma mensagem pelo WhatsApp para você vir aqui falar de mim. Eu queria te pedir para você falar de mim de manhã, de tarde e de noite. Eu não quero seu voto. Você que tá doidinho. Você que já decidiu que a pantera cor-de-rosa vai resolver alguma coisa, o leão da tribo de Judá chegou e vai arrancar a cabeça desse menino aí, mano. Então, assim, se você tá tão apaixonado e veio aqui, eu queria pra vocês chamar mais gente, porque vocês são poucos demais. Se vocês fossem um movimento de verdade, ia ter pelo menos 1 milhão de pessoas enchendo o saco. Vocês estão em 300 aí. 300 não, que senão vocês vão achar que é espartano. Vocês devem estar em 200 enchendo o saco. Vai lá, toma uma vitamina, o biotônico Fontoura, vira um movimento de homem ou de mulher de verdade, não de pivete. E volta aqui para encher o saco. Mas, por favor, fale de mim. Na hora que acabar essa batina aqui, faz vídeo falando mal de mim, fala mal de mim, tudo que você quiser, do minha declaração de imposto de renda, faz tudo que você puder, tá bom? Eu vou ficar agradecido e que Deus te abençoe por isso. Tem uma história, inclusive, de uma aposta que você teria feito com o pessoal quando eles estavam criando o partido, né, a Missão. Uhum. Se eles não conseguissem criar, você pagaria... Se eles conseguissem criar, você pagaria 500 mil. E tá de pé ainda, eles têm que Como ganhar. é que terminou essa história? Não terminou, porque eles não vão ganhar. No final do vídeo. E se quiser, eu posto agora. Se eu provar agora, você deixa de votar num balela? Se vocês falarem sim, eu posto agora pra vocês. Mas qual era a aposta, afinal? É o seguinte, conseguir criar o partido e eleger alguém a cargo de governo. A cargo... Não era só criar o partido. É óbvio que não. E aí, primeiro eu falei isso aí, eu estava entrevistando o Kim, no final eu falei, mas tem que eleger alguém. Ou seja, os bananas não vai conseguir eleger ninguém.
lugar nenhum deles. Nem para lugar nenhum. E é agora, esse ano. E tá de pé. Se conseguir eleger, você que tá sonhando em eleger alguém, onde vocês conseguirem furar a bolha aí, eu transfiro os 500 mil reais para vocês. Tá? De certa forma, Se vocês puderem parcelar numas 3, que o Brasil tá difícil, aí, ó, quer dizer, numas 12, aí eu pago sem ver. Mas se for, olha aqui, se conseguir, os 500 mil tá no final do ano aí pra vocês comprar de quê? De alucinógeno? De quê? O que vocês usam? Vocês disputam o mesmo público, Paulo, em algum sentido? O público mais jovem? Como é que é essa relação entre o público que você Eu não tenho se disputa comunica? entre nós, cara. Não tem disputa. Não tem nem o que falar. Tem gente Mas que você fala que analisa tá alguma intersecção de base? Porque eu lembro na sua campanha como tinha uma estratégia de redes sociais muito forte, corte, TikTok. A única coisa que eu tô vendo é alguém copiando o que eu fiz. E eu tô satisfeito de estar numa campanha tendo alguém que parece com a menina que disputou comigo. Então ele é o perfilzinho dela. Tá top. O problema é que ela teve 10%, ele vai terminar com 1,5%. 1,5%. Eu falei que o da Atena tinha 19%. Eu fui lendo a energia dele e falei, tem vídeo, falei, o Datena vai terminar com 1%, terminou com 1%. Ah, a maior parte do eleitorado de São Paulo é feminina, a Tabata, falei, a Tabata não passa de 10%. Não é profecia, chama análise preditiva. Eu sou analista, então eu consigo olhar para número e ver aonde que alguém vai. Você acha que eles vão até onde? O Renan não passa de 2%, moço. Ele tá discutindo e brigando e concorrendo com a margem de erro. E piorou a vida dele agora. Ele queria sair cuspindo em todo mundo agora, vai bater no escudo, no domo de ouro agora. Marçal, uma das pautas, talvez das mais relevantes esse ano na eleição, tem sido a pauta de segurança pública. Né? Sim. O próprio Brasil Paralelo fez um documentário sobre El Salvador, que acho que foi um dos que teve maior alcance aí na nossa história. Então a gente percebe que essa é uma pauta que o brasileiro não aguenta mais, né? É um ponto de ebulição em relação à pauta de segurança pública. Eu queria saber a sua visão e como solucionar o problema de segurança pública do Brasil. Cara, o que o Bukele foi contra a criminalidade é meu dedinho mindinho que eu vou fazer. Eu estive lá em El Salvador e no dia que eu fui estava 696 dias sem homicídio. Aí eu perguntei qual que é a mágica. A gente não conta homicídio de bandido. Então, nenhum cidadão de bem, 697 dias, perdeu a vida. Num país que já chegou a 70 mil pessoas por ano. Eu acho que alguém tem pacto com o diabo, só pode. Alguém, para continuar governando, tem que pagar com a vida de algumas pessoas, não? Eu acho que alguém para sentar no trono de alguns lugares no Nordeste está trocando vida de gente e fazendo pacto mesmo, satânico. Deixando a violência alta para sustentar a potestade de corrupção, miséria e perversidade no país. Não podia contar aqui, né, ao vivo. Deixa eu te falar uma coisa. A culpa desses homicídios é de muita gente que caga na urna. Esses caras trocam vida de pessoas por causa de pactos. Eles fazem isso de verdade. Como são pessoas que não têm multitalento, habilidades e competências, eles trocam vida de gente inocente para continuar governando o país. Só que essa conversa parece de doido. E para você que é emocionado e que fica achando que a panteira vai rugir, sei lá o quê, você não faz nem ideia do que esses caras fazem. Esses caras fazem trabalhos e o pagamento não é em dinheiro, é com sangue. Então, como é que nós vamos discutir com esses caras? Ou você põe esses caras para correr e dá a descarga na urna. O dia 4 de outubro é dia de dar descarga. A descarga tem que acontecer. E vai acontecer, não tem como. Liberdade de expressão no Brasil. Ah, peraí, deixa eu só terminar ali, que eu vi sua insatisfação pela leitura. Pô, o cara não respondeu. Como é que resolve o problema de segurança pública? Plano de governo, quais que são os pilares que você considera fundamentais para resolver o problema? Faccionado dobrar a pena. Tem que fazer. Eu tive com o Gustavo, que é o diretor que é o ministro de Justiça do Bukele, eu fui lá em El Salvador. Eu acredito que o El Salvador é como se fosse uma cidade do interior de São Paulo, forte. Ela é pequena. Então não dá para usar a mesma coisa aqui. Agora, o que dá para fazer é faccionado, vai responder o dobro, então nós vamos sumir com essas facções, acho que são quase 40 facções. O que o Trump declarou lá, a gente vai declarar aqui, facção criminosa tem que ter ajuda de fora, por isso que nós vamos incluir o Brasil no escudo das Américas, e o Brasil não vai ser participante, o Brasil vai liderar a América Latina, pela força que tem, por ser o país mais rico da América Latina, que tem mais pressão, que tem governança. O Brasil, ele não vai ser signatário, não vai só assinar, ele vai liderar. E é o seguinte, o Lula sabe o que vai acontecer com ele se ele não entregar os caras. O Trump falou, me passa o endereço que eu dou um tiro na cabeça desses líderes de facção, dentro da casa deles mesmo, é só me dar o endereço. Eu tive com o Trump, depois de eleito, eu fui hospedado lá na casa dele, em Mar-a-Lago.
E até tem um vídeo, acho que bateu 30 milhões de visualizações, e eu falei para o Trump, salva o Brasil. No estado que está hoje, todas as vezes que o Brasil virou tirania, uma nação mais forte entrou para ajudar. E eu acho difícil o Trump deixar a gente pelo tamanho e pelas dimensões que nós somos. O Lula está levando na brincadeira igual o Maduro estava levando. Maduro levou na brincadeira, fez piada e saiu de lá com arma ultrassônica. Quase morreu no meio da captura. Como é que resolve o problema de facção criminosa? Nós precisamos copiar o que dá certo. Eu tive lá no Secote, no presídio de 70 mil pessoas, né, que foi construído para isso. A gente tem que fazer um negocinho rápido. Tem que prender a maioria das pessoas, cumprir os mandados de prisão. Tem que pegar, quando eu falo a maioria das pessoas, delituosas, porque não vai caber todo mundo. Lá precisou de um presídio de 70 mil, aqui no Brasil, pasmem, aqui precisa de um presídio ou vários com 5 milhões de pessoas. 5 milhões. Tem que ter uma grande revolução na segurança pública. O Caiado, por exemplo, se não der certo, ele é um xerife, ele tem mais perfil de segurança pública do que qualquer outra coisa. Porque ele resolveu isso lá em Goiás. Lá em Goiás o crime era alto, ele fez bandido no rádio falar, não, em Goiás não passa não. Não estou pedindo voto para ele não, eu estou falando, Caiado, se der errado e eu viro presidente, humildemente, não quero te pôr em situação ruim não. Sem PSD, só o C. Virar ministro da segurança pública. Para quê? Tem que ter um cara duro, um cara que a polícia confia. Nós temos que dar medalha para a polícia. Esse sistema do jeito que está desenhado de desligar ar-condicionado para bandido, porque ele está sentindo frio, cara, vai ter que fazer a reforma no Código Penal, Código Penal de 1943. A gente tem que dividir para a população entender que delito é uma coisa, crime é outra, contravenção é outra, terrorismo é outra. O cara tem que pegar o Código Penal novo, e aí como jurista eu posso falar, pelo menos um pouco eu tenho propriedade nisso, a gente pegar 7 fases. Por exemplo, eu proponho reduzir a maioridade penal, só que para certos crimes. Crimes contra a vida, artigo 157, artigo 155, que é subtrair para si ou para outra, coisa ali, móvel, aí muda grave ameaça ou violência, o 155 que é furto e o outro é roubo. Pegar esses crimes e colocar nas costas do cara de 16 anos. Inclusive, não vai ser só ônus para você que tem 16 anos, você vai dirigir. No Brasil, nós vamos liberar para quem tem 16 anos de idade dirigir. Inclusive, eu não sei porque que não tem um abençoado que não liberou, igual nos Estados Unidos. Quando tiver vermelho, não estiver passando nenhum pedestre, a gente vai liberar, virar à direita. Isso vai liberar 15% do trânsito. Estou falando de São Paulo, já até hoje eu não entendi porque que um abençoado não fez isso. Tem que reeducar a população, porque a maioria nunca saiu do país. Quase 90% do Brasil nunca saiu do Brasil. Então, quando alguém vai para fora, a pessoa vê a possibilidade. Porte de arma ilegal, tem que colocar 15 anos de cadeia, igualzinho que o Bukele fez. Porque hoje o cara pega, vai para o dia de custódia e está solto. Solto o cacete. Crime contra a vida, estupro, todas as coisas que tocam, né, a pessoa, nós vamos fazer a sua casa ser uma embaixada. Eu vou te falar, eu, Pablo, do direito, tá? A pessoa que invadir sua casa no Código Penal novo é crime de terrorismo. As pessoas vão respeitar tanto o ambiente onde a pessoa mora, que se ela tocar lá, ela vai virar terrorista. Significa o seguinte, você quer pegar alguém, tem que pegar na rua. Na casa ninguém entra mais. O que entende como casa? Sua extensão da sua casa, seu carro. Você está dentro do carro, qualquer um que te abordar e te roubar dentro do seu carro está fudido. Se a gente não endurecer, a gente tem que fazer um faroeste com esses caras. E é óbvio, né? Por que hoje é desse jeito? Porque as pessoas ficam balanceando o crime. Crime de menor potencial, o cara não é bandido. Ah, vamos matar os bandidos tudo? Não, vamos matar os terroristas. Porque a pessoa às vezes comete um crime e essa pessoa tem que ser corrigida. Terrorista não. O terrorista é o cara que ele quer viver disso. Você que é faccionado, você quer viver disso, você tem que morrer. Aí você fala, não, mas as facções vão vir para cima de você. Vai para cima do Renan, moço. Ele que está enchendo o saco de vocês aí. Vocês têm que saber que a lei tem que ser dura com vocês. E eu quero dar um recado para todos os faccionados. Por que vocês lideram grandes empresas, fundos na Faria Lima, são inteligentes? Vocês não param com essa porra de mexer com crime. Vai lá e resolve essa merda de vocês. O Trump vai buscar vocês aqui. Porque aqui não tem homem para fazer isso. Infelizmente, a gente vai ter que arrumar alguém de fora para resolver. Mas em 2027, vem aí o fim da palhaçada nesse país. Estamos indo para a rodada final, Vitor Lúcio. Queria um comentário seu sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil, casos de censura, tentativas de regulamentação das redes.
todo tipo de impedimento do livre discurso das pessoas? Está na Constituição, né? A liberdade de expressão e é vedado o anonimato. Só que as pessoas, elas estão passando do limite, falando e nada acontecendo, né? O que a gente precisa de ter é uma plataforma que deixa vocês, que são jornalistas, falarem ou entrevistadores falarem. E tem uma coisa que está me chamando a atenção, é o caso que aconteceu, que o STF acabou entrando, e vocês, não falo vocês três na minha frente, vocês, milhares de jornalistas, era para vocês estar gritando de dia e de noite. Quem vai sobrar para vocês, pô? Então, eu sou a favor da pessoa falar o que quiser. Eu não me ofendo com qualquer coisa que alguém fala. Se eu fosse processar os outros por algum tipo de crime, eu ia rodar uns 50 processos por dia contra os outros. As pessoas não têm um... Você sabe por que eu não faço? Porque eu fiquei 5 anos na academia, eu olho o cidadão, tem compaixão dele, por exemplo, me xingando aí. O cara que usa um artigo do Código Penal, me imputa um crime falsamente, ele está cometendo um crime. Olha que doideira. Por exemplo, na minha visão, calúnia, difamação e injúria são coisas que não precisam ficar no novo Código Penal, tem que ir para o Código Civil. Aí a pessoa fala, não, não faz sentido. Para mim faz. Eu prefiro que a pessoa pague com o patrimônio dela, difamando de forma deliberada, porque qualquer um fala o que quer. Você fala assim, esse cara é um 71. Apesar de ser um linguajar brasileiro, isso é crime. Se a pessoa não responde por isso e não é, você vai pagar. Se ela fosse e pagasse, você ainda vai pagar criminalmente. Isso te torna um criminoso? Por exemplo, nesse chat agora, com a legislação atual penal da época de Getúlio Vargas, deve ter 60% desses meninos aí da Pantera, deve ser tudo criminoso agora, porque eles estão imputando crime falsamente por discordar das coisas que eu falo. Ou seja, vocês são criminosos. Ou seja, essa legislação não faz sentido. Agora, eu pegar aí o nome de cada um, vocês indo observando a lei, porque se você não sabe, eu sabe, é problema seu. E você pagando tipo uns 50 mil para mim, imagina se você ia ficar falando isso. A liberdade de expressão, ela tem que ser acompanhada de quê? Não pode ter anonimato. O sigilo à fonte tem que continuar de jornalismo, senão a gente não consegue acessar certas coisas que os investigadores fazem. Agora, vedar o anonimato, o cara faz qualquer e-mail e fala qualquer coisa, acho que a gente tem não a restrição de liberdade, mas cumprir o que está na Constituição. Vedar o anonimato. Eu acho que tem muita gente anônima que fala muita loucura e não responde por isso, e tem que começar a responder. Você citou o Caiado como um possível até ministro da Segurança, né, se fosse eleito. Quais outros nomes poderiam estar no seu ministério? Ministro da Economia, por exemplo. Como é que se comporia o seu governo? Agora não é hora de falar disso, porque acabei de chegar, né? Então, chegar aqui falando nome, já vai gente começar a atacar a pessoa. Então, vamos esperar o decorrer e o povo fazer esse investimento no próximo nível. O Caiado, realmente, pelo resultado que ele deu lá, ele é um cara brilhante. E estrutura de governo, número de ministérios, isso tem que diminuir. Tem que diminuir, o país não tem dinheiro. Do jeito que está sendo operado, o país tem que passar por algo, sem mexer em direitos sociais de ninguém. Inclusive, nunca você vai ver um cara que foi pobre tirar direito de ninguém. Eu vou dar bolsa esporte, bolsa atleta, bolsa campeão. O que é isso? Isso é para mudar a mente da pessoa. Então você imagina a gente pegar e seu filho é esportista. Você vai ganhar mais uma bolsa por ele ser esportista. Agora, se ele for campeão, aí você vai ver o que nós vamos colocar. O governo bancando seu filho que realmente é esportista e campeão. Por quê? Eu percebi que as nações mais poderosas da Terra, elas são da dianteira das medalhas olímpicas, ou seja, mudou o esporte. Em São Paulo, em 24, tinha 80 mil pessoas em situação de rua. E eu comecei a entrevistar pessoas e não achei nenhum esportista. Eu achei gente de toda a ordem lá, menos esportista. Esporte molda caráter, então você vai ver um Brasil virar esportista. Hoje o Brasil deve ter menos de 20 mil golfistas no Brasil inteiro. Você vai nos Estados Unidos, tem 5 milhões, em torno de 3 a 5 milhões, salvo engano. Aí você olha, mas por que a nação é desse jeito? Porque esses caras não são o número 1. Metade da população dos Estados Unidos pratica o esporte. E o Brasil não. Nosso negócio é só futebol, futebol, futebol. Nós ficamos esperando a próxima Copa. Que Copa, rapaz? Nós temos que ser praticante disso e nós vamos financiar com o nosso dinheiro público. Seu filho ser esportista e ser campeão. Pergunta que não quer calar. Por que esse bigode? O bigode. Fala aí, eu sei que tá assistindo, o que você pensa do bigode? Muita gente perguntando, inclusive. Tá perguntando?
É um dos principais tópicos. Ah, é um dos principais tópicos? Eu só quero falar algo para você. Cuida da sua vida, deixa o meu bigode em paz. Vocês estão cuidando de coisa que não tem nenhuma relevância. Vocês ficam brigando com coisas que não faz sentido. Deixa o bigode da pessoa em paz. Dá uma nota pro bigode aí. Se for abaixo de 2, eu vou tirar. Agora, se for acima de 3, vai ficar na campanha. Ô, bigode, deixa eu te falar uma coisa. Não falei para te ofender, mas você foi programado para ser imbecilizado, você foi programado para olhar detalhes que não fazem sentido, você foi programado para não amar o progresso, você foi programado para ser contra quem prospera, você foi programado para ficar olhando defeito nos outros. Faz mais não. Cuida da sua vida, porque se a sua vida der certo, o Brasil dá certo, entendeu? Então, o bigode foi isso quando eu estava saindo de casa hoje. Para te dar esse recado, pra você acordar. Você não precisa votar em mim, mas você tinha que pensar o seguinte, cara. Pensa comigo. Cara, tem um cara ali verdadeiro, tem um cara ali que tem o que perder. A maioria desses caras não tem nada a perder, mano. A maioria dos candidatos a presidente do Brasil não tem nada a perder. E os que tem a perder entra, vocês querem bater, cara. Tem que ter pluralidade de ideia. Tem gente que fica falando, tá dividindo a direita é livre, pô. Se fosse eleição direta de segundo turno, eu não ia entrar, mas é de primeira, cara. Então já vou A única coisa que você tem que saber, desculpa, não faça diferente do que eu tô falando. Vou te contar a estratégia do Lula, tá? Olha a estratégia do véi. O véi, ele fez um negócio brabo. Todas as eleições, ele coloca 3 candidatos dele. Para esses caras baterem no máximo 15%. Uma hora é o Ciro, a Tebet, esse enrosco aí. Por quê? É um sistema de freio dele para depois carregar isso para o segundo turno. É a primeira vez que esse cara sai sem ninguém. Você sabe o que significa isso? Ele quer ganhar no primeiro turno. Vou te contar o que significa isso. Ele amarrou todo mundo que queria ser candidato, deu lugar para cada um e falou, vou sozinho, eu arrebento o Flávio e ganho no primeiro turno. Posso contar? É isso que está desenhado. Só que esse negócio de entrar de última hora vai ser um BO. Por quê? Porque eu vou tirar voto do Lula, eu vou tirar voto de um monte de gente. E ele não vai vencer no primeiro turno. E eu estou aqui para ser um escudo. Esse homem desenhou para ganhar no primeiro turno. E depois vocês vão respeitar essa análise. Eu cansei de ouvir isso dos poderosos do país, tá? Desenhou, não pôs nenhum candidato. Explico por quê. Se o Ciro vai junto, ele não consegue formar os 50,01 alguma coisa. Ele pôs o Ciro, fez o PL aceitar o Ciro, tirou, fez tudo, mas esses caras fizeram um milagre acontecer no Ceará pro Lula sair sozinho. Só que tem uma coisinha, o Lula não cresce mais. Não cresce. Não tem como o Lula crescer. Aqui quem tá falando entende de números. É por isso que eu prosperei um pouquinho. O Lula não cresce. Só que se ele derrubar o principal candidato, que é o Flávio, acaba a eleição no primeiro turno. Só que agora, na hora que estava apagando as luzes, aparece alguém. Você não precisa gostar de mim, você só tem que deixar eu correr, moço. Se eu não ganhar, eu vou continuar em paz na minha vida. Agora você vai se foder, velho. Vocês têm que aprender isso que eu tô falando. Torça por mim, nem que seja para eu quebrar a cara, mas deixa eu ir. Deixa eu ir pro debate. Deixa eu chegar lá, pô. Deixa eu terminar o que o Enéas queria fazer e ninguém deixou. Deixa eu terminar o que o Silvio Santos queria fazer e ninguém deixou. Deixa. Me solta aí na arena. Deixa eu ir sem armadura. Me dá só minha... Me dá não que eu já tenho. Deixa eu ir com a funda. Se vocês ficam ouvindo o Golias arrotando o tempo inteiro, deixa que o Davi entra na arena e arranca a cabeça dele. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Tá bom? Faz o M. Muito bem, acho que já ficou aí como considerações finais, né? Era as considerações finais? Vou deixar um minutinho para você então terminar. A gente fez com os outros, então é justo que mantenha contigo também. Lembrando aqui que a gente convidou todos os candidatos, os principais candidatos. Já recebemos o Romeu Zema, Ronaldo Caiado, o Augusto Cury, o Renan Santos também, hoje Pablo Marçal, está com a candidatura válida e, por enquanto, candidato querendo ir ao debate, inclusive. Não, nós vamos vencer essa eleição e aí vai muita coisa acontecer, né? Eu sei que vocês não acreditam em mim ainda, eu posso parecer um doidinho, uma piada, né? Escreve aí todo mundo assim, o Marçal é uma piada. Escreve. Aí depois escreve, que vai virar pesadelo. Quero deixar um abraço para um candidato a presidente do Brasil, o nome dele é Augusto Cury. Ele é o mais rico de todos, 242 milhões, e não tem um motivo do Augusto Cury estar aqui, ele está vindo pelo coração também. Augusto, você falou que era a única vez que você ia disputar, meu irmão, continua firme na política. Se a gente vencer, você vai ser o ministro da Economia,
da educação, que você é brabo, um dos maiores psiquiatras do mundo, e eu quero que você conte comigo, inclusive na sua candidatura, tá? Eu te acho um homem nobre, não tem gente nobre na política, para mim você é o candidato mais nobre de todos, e eu gasto meu último minuto reverenciando você como um dos maiores brasileiros que já existiu, tá bom? Só para você saber, eu, Pablo, olhando para o cenário, para mim você é o cara ideal. Não desista se você não conseguir ir para o segundo turno. O Brasil precisa de você, Cury. Um beijo no seu coração e tamo junto. Pelo Brasil.